A franquia de jogos de Sword Art Online se iniciou em 2013 com a linha temporal que chamamos de Sword Art Online Gameverse, já que era uma história própria original do universo do jogo, misturado com acontecimentos que a gente conhece na Light Novel e no anime. Foram 10 anos de Sword Art Online Gameverse, com a história encerrada no lançamento de 2023, Sword Art Online Last Recollection. Com a história do Gameverse finalizada, os fãs imaginavam que iria demorar muitos anos para ter um novo jogo da franquia, mas a Bandai surpreendeu a todos e anunciou para outubro de 2024 Sword Art Online Fractured Daydream, um jogo com um orçamento maior do que os jogos anteriores da franquia, com uma nova proposta e com uma nova história. Agora o questionamento que eu sei que alguns de vocês se fazem é: ele realmente vale a pena? Ele realmente é tão bom quanto os fãs estão elogiando na internet? Bom, é isso que eu vou responder para vocês aqui nessa review. Eu recebi o jogo da Bandai Brasil para criação de conteúdo aqui no canal. Muito obrigado, Bandai Brasil, pela oportunidade mais uma vez, vocês são incríveis e valeu mesmo de coração por esse jogo aqui, pois pra mim esse jogo é um presente de aniversário adiantado, pois hoje, no dia 12, estou completando 30 anos. Eu espero que vocês gostem dessa análise e vamos lá! A história de Sword Art Online Fractured Daydream acontece algum tempo depois dos eventos do anime de Sword Art Online Alicization, que é a terceira temporada. Aqui o Kirito e seus amigos estão jogando o jogo de Earth High Online, o Halo, conhecido também como o jogo das fadinhas. E Halo recentemente recebeu uma atualização chamada de Galáxia. Só que acontecimentos estranhos já acontecem logo de cara, tanto para os personagens quanto para quem está começando o jogo, já que a Quinella, que é uma das vilãs do arco Alicization, está presente ali, onde ela não deveria estar. E ao perceber tudo isso, Kirito fica meio confuso, já que ele próprio não sabe o que está acontecendo. Assim como ele, vários outros personagens também estão perdidos e não sabem o que está acontecendo e não se lembram também do passado. E no meio de toda essa confusão, Kirito acaba conhecendo duas garotas, chamadas de Fuka e Neji. A Fuka é uma testadora de galáxia e ela trabalha para a empresa responsável para poder reportar sobre bugs. E a Neji é uma IA de suporte que a acompanha para relatar as coisas para a empresa. Elas explicam que rolou algum pane no sistema e alguma coisa
estranho está acontecendo com Galáxia. E de forma resumida, nós entendemos ao longo da história que Galáxia mexe com os fragmentos de memórias dos jogadores. Então, assim como Quinella, outros personagens conhecidos na franquia, sejam aliados ou vilões, acabam aparecendo na história. Eu posso garantir pra vocês que é uma história divertida, é uma história que praticamente é um suco de fanservice pra quem acompanhou toda a franquia até hoje, todas as temporadas do anime, o filme de Ordinal Scale. Pra quem assiste também o spin-off Alternative Gun Gale Online, não vai ficar de fora, já que a protagonista Len e a amiga dela Fukaziro também estão presentes aqui. A história acerta bastante, principalmente na interação desses personagens, já que na obra principal dificilmente vão se conhecer. Então isso acaba deixando as coisas bem mais interessantes, não só os personagens aliados ali, mas também os vilões interagindo com todo mundo. A própria Quinella, que foi vilã do arco Alicization, tem uma grande participação no jogo e em vários momentos que ela acaba dando uma sugestão ou analisando a situação, deixa as coisas muito melhor, já que ao mesmo tempo que ela tá ajudando eles, ela também provoca bastante. Como eu disse, é um suco de fanservice a história desse jogo aqui. Eu quero reforçar pra todo mundo que não jogou os jogos anteriores, não se preocupem, esse jogo ele não tem ligação com os jogos do Sword Art Online Gameverse. Então, no mínimo aqui, se vocês assistiram os animes de Sword Art Online, as 3 temporadas mais o filme de Ordinal Scale, tá ótimo pra entender a história do jogo. Mas pontuando, se você consumiu os jogos do Sword Art Online Gameverse, viu a obra toda, mais o spin-off ali do Gun Gale Online, com certeza a sua experiência vai ser muito mais rica aqui nesse jogo. Agora, se você só viu a primeira ou a segunda temporada, muito provavelmente você não vai achar tão interessante a história do jogo. E sobre a história, eu não acho que ela é a melhor dos jogos de Sword Art Online, mas ainda assim ela é uma história bem divertida e bem decente, que vai agradar muita gente que tá atrás aqui de um negócio de fanservice. Eu pelo menos achei ela uma história melhor do que a do Lost Song, que a do Fatal Bullet, e tô considerando ela melhor talvez que a do Hollow Realization. Eu ainda tô pensando sobre isso, mas como eu disse, é uma história decente e que agrada. A gameplay, assim como os jogos anteriores de Sword Art Online, é um action RPG. O estúdio responsável é o estúdio da Jimps, a mesma que fez Sword Art Online, Fatal Bullet e também já cuidou de outros jogos da franquia de Dragon Ball, como Dragon Ball The Breakers e Dragon Ball Xenoverse 1 e 2. Então temos aqui uma gameplay refinada do Sword Art Online Fatal Bullet, já que a Jimps reutilizou muitas ideias e muitas coisas nesse jogo aqui. Inclusive a gente percebe toda essa melhoria com os personagens que usam arma de fogo, como a Len, a Fukaziro, a Sinon e o Death Gun. Já com os personagens que não usam arma de fogo, a Jimps provavelmente deu uma estudada ali pra ver como é que ela ia fazer, já que ela só tinha trabalhado, como eu disse, no Fatal Bullet, que envolvia o mundo das armas, do GGO, Gun Gale Online. E todo esse estudo valeu muito a pena, já que o gameplay desse jogo ele é mais rápido, ele é melhor fluido, a gente não sente um peso nos personagens, mesmo aqueles personagens que tem os golpes mais lentos por causa da classe, ainda assim é mais rápido do que nos jogos anteriores. Eles conseguiram adaptar muito bem esses personagens que usam arma de fogo com a galera que luta com espada. Eu só posso dizer meus parabéns pros desenvolvedores, eles realmente conseguiram pegar toda a essência desses personagens dos jogos da Acúria e refinaram completamente o gameplay. Então a gente tem aqui um jogo com combate rápido, fluido e muito divertido. E obviamente, para melhorar toda essa experiência, eles acabaram colocando 21 personagens jogáveis para começar bem com o jogo. E todos os personagens são separados em 6 classes: lutador, tanque, ladino, patrulheiro, mago e suporte. A variedade é muito boa e cada um dos personagens são bem únicos. É muito diferente você pegar para jogar com uma Yuki e depois ir jogar, por exemplo, com uma Len. Aí depois você vai e pega pra jogar ali uma Sinon e depois da Sinon você vai e pega pra jogar uma Yuna, que é suporte. Cada um deles vai ter as suas individualidades e um vai ser melhor do que o outro em alguma coisa. Já foi comentado pela Jimps que eles vão colocar mais personagens jogáveis no jogo, como a própria Extra, que é do Saou Gameverse, ela já tá com o cadeado lá aparecendo, e os outros 2 personagens do spin-off, a Pitohu e o M, já foram confirmados também. Eu fico me perguntando quantos personagens eles vão adicionar conforme o tempo passa, pois a variedade de personagens que já é boa vai ficar ainda melhor se eles colocarem o pessoal do Saou Gameverse. Os gráficos de Sword Art Online Fractured Daydream são sem dúvidas os mais bonitos da franquia. A Jimps deu um bom salto comparado a Sword Art Online Fatal Bullet e ela não desapontou nem um pouco. Tanto nos trajes quanto na modelagem dos personagens ela caprichou muito bem. As expressões dos personagens durante as cenas do jogo e fora das cenas também, ou seja, durante o gameplay, são bem detalhadas. A gente consegue ver quando eles estão sorrindo, consegue ver quando eles estão falando alguma coisa, e isso era algo que era muito cobrado pelos jogadores nos jogos anteriores. A Jimps muito provavelmente estava ciente dessas reclamações e por isso trabalhou melhor nessa parte. E se a gente vai com um olhar mais a fundo, até mesmo na iluminação no cenário e sombras também dos personagens está tudo bem
colocado lá bem trabalhado. Vocês podem colocar lado a lado qualquer jogo da franquia até então que teve para consoles e PC e nenhum vai ser mais bonito do que esse aqui. Isso daqui é um fato indiscutível. Tinha algumas pessoas aqui na internet falando que o jogo tem gráficos mobile. E sendo bem sincero aqui, vocês realmente acham que esse jogo tem gráfico mobile? Vocês que estão assistindo, algum de vocês realmente acha isso? Eu só posso dizer que quem tá falando isso tá vivendo no mundo do pirulito. Eu vi gente falando, ah, mas não é tão realista, sendo que a gente tem tecnologia. Galera, jogo de anime não é pra ser realista. Se for pra ser realista, vai sair um outro Jump Force da vida. E eu acho que ninguém quer isso. Beleza, que talvez que você esteja assistindo essa análise aqui, possa até não curtir o estilo gráfico do jogo, mas isso daqui não é mobile nem a pau, sério mesmo. Pra achar isso tem que ser muito hater dos jogos de SAO ou realmente não ter conhecimento nenhum em como funciona gráfico de jogo de anime pra console, PC e mobile. Então, repetindo aqui, esse é o jogo de Sword Art Online mais bonito graficamente, e isso é indiscutível. Até mesmo nos efeitos visuais dos golpes dos personagens, as skills, os especiais, a Jimps mandou muito bem. Dá pra deixar mais bonito nos jogos futuros? Com certeza dá, galera, dá pra deixar mais bonito ainda. É só o jogo receber um orçamento maior que dá pra melhorar ainda mais. Falando em trilha sonora, eu devo dizer pra vocês, a trilha sonora do jogo é legalzinha, mas ela não é melhor que a dos jogos anteriores. Temos aqui muitas trilhas sonoras reutilizadas do Fatal Bullet e até mesmo dos jogos anteriores como Lost Song. Claro que tem também algumas trilhas sonoras novas, mas não são tantas também. Então assim, eu não acho a trilha sonora ruim desse jogo, ela é até relaxante até, principalmente aquela que toca no menu. Mas não teve tantas trilhas sonoras épicas aqui. Então dá pra eu contar nos dedos quantas trilhas sonoras são realmente ali legais no jogo de modo geral. A que acaba sendo mais marcante é justamente essa do menu do jogo, que é relaxante pra caramba. E outra que marca bastante a abertura do jogo e os créditos também é a música da Areona. O próprio Fatal Bullet mesmo, eu não acho que ele tinha trilha sonora melhores que os jogos da Acuria, como Hollow Realization, Licorice e Last Recollection. Então isso é coisa da Jimps, eu espero que eles caprichem mais no próximo jogo de SAO. Assim como os jogos anteriores, a gente tem a galeria da história. A gente pode rever cutscenes de momentos marcantes ou até mesmo a abertura do jogo. Só que a parte interessante aqui é lá no canto, histórias dos jogos de SAO, onde a gente pode ver lá aquelas imagens que tinham ao fundo dos eventos da história principal ou até mesmo eventos da Kama. Apesar dos eventos da Kama e os eventos de história não terem dublagem, ser apenas a imagem com o texto e uma trilha sonora ao fundo, ainda assim é uma maneira que a Jimps colocou para o pessoal conhecer os jogos anteriores. Eu consigo ver isso não só como uma forma de fanservice, mas também uma forma de respeitar o passado, já que se não fosse esses jogos antigos de SAO, não existiria o Fractured Daydream. Tirando o modo história, existem 5 modos de jogo: história adicional, torre da determinação, mundo aberto, quest cooperativa e raid de chefe. A história adicional são missões secundárias que não estavam lá na parte do modo história principal e também são DLCs que serão lançadas depois. Uma personagem confirmada para as DLCs já é a Estria, com a DLC chamada Visitantes de Outro Mundo, Momento Eterno. E se a gente repara lá no menu, tem vários locais ali que estão com ponto de interrogação, dando a entender que vão colocar mais personagens do Sword Art Online Gameverse. Já a Torre da Determinação é um modo que só é liberado após terminar o modo história. É um modo onde você joga com apenas um personagem e tem que derrotar o máximo de inimigos que puder antes que o tempo acabe. Não pode se curar e também não tem nenhum aliado para ajudar. E concluindo cada nível com 5 personagens, desbloqueia o próximo. E os desafios a cada nível vão ficando mais difícil. Eu só não entendi por que esse modo a gente não consegue jogar online e apenas sozinho, já que dava para fazer um modo cooperativo para essa Torre da Determinação, daria facilmente para fazer. Agora por que não fizeram, eu não sei. O modo mundo aberto está disponível apenas no modo online, só que dá para você entrar sozinho ou chamar amigos para jogar com você. A gente é teleportado ou pro mundo do GGO ou pro mundo do Halo, e cada um dos dois mundos vai estar separado em 9 áreas e cada uma dessas áreas vai ter um certo nível de dificuldade. Inimigos estão espalhados pelo mapa, baús também, tem uns objetivos lá que a gente pode cumprir jogando ali sozinho ou com amigos, e a gente também consegue se encontrar com outros jogadores, são até 20 jogadores na sessão. Então dá pra jogar ali com amigos, dá pra ir sozinho também, explorar o mapa e enfrentar os inimigos, ou se juntar com os outros jogadores ali de forma random e sair matando todos os bichos. Não tem o PVP, tá bom, gente? Até porque eu acho que PVP nesse jogo aqui seria desbalanceado, e o foco do jogo é o cooperativo, então eu entendo totalmente eles não terem colocado isso, senão seria uma zona ali no mundo aberto. A gente
gente tem a quest cooperativa também, que muitos de vocês já conhecem pelas betas, né? Quem assistiu as gameplays ou quem deu uma olhada no YouTube quando tava rolando aí já sabe como é que funciona. São 4 times com 20 players no total e a gente tem que cumprir os objetivos até chegar no boss. Bem simplesinho e bem da hora. É o melhor modo de jogo até então. E por último, mas não menos importante, temos os raids de chefe. A gente pode ir lá selecionar o chefe que a gente quer enfrentar e jogar com outros 19 jogadores e derrotar o chefe para pegar os drops. Algo que eu devo destacar, gente, é que no modo história a gente não tem essa questão de XP, level igual era nos jogos anteriores. No modo história a gente só precisa pegar e cumprir os objetivos. Já pro mundo aberto, quest cooperativa e raid de boss, a gente vai upando conforme a gente vai avançando no mapa. E isso é bem interessante, eles mudaram bastante como é que funciona essa fórmula do modo online e do modo história para esse jogo aqui. São esses, por enquanto, os 6 modos de jogo que existem em Fractured Daydream. Obviamente, tirando o modo história, que é algo à parte, os melhores modos são o mundo aberto, quest cooperativa e raid de chefe, que são focados para o modo online. E a melhor parte de tudo isso é que o modo online desse jogo tem crossplay. Caso alguém não esteja familiarizado com esse termo, é o seguinte: se você estiver jogando no Nintendo Switch, você consegue estar jogando com o seu amiguinho que está no PC. E se você joga no PC ou vice-versa, alguma plataforma, e seus dois amigos estão jogando, por exemplo, ali no Xbox e no PlayStation, eles também conseguem jogar com você. Esse é o primeiro jogo da franquia de Sword Art Online faz isso e é certamente um dos pontos mais fortes do jogo. Pegou todo mundo de surpresa quando eles falaram que iria ter crossplay. Isso foi um tiro certeiro para esse jogo aqui. Parabéns a Bandai e a Jimps por colocarem isso no jogo. E caso algum de vocês estejam se perguntando se é possível ficar com o servidor vazio sem poder jogar, não, galera, não é possível. A Jimps pensou em tudo. Mesmo que caia o número de jogadores, tem um sistema no jogo que o jogo complementa a sessão do jogo com bots. Então, mesmo que não preencha as 20 vagas dos jogadores, o jogo vai preencher com bots para vocês poderem jogar de boa na sessão. E existe um sistema no jogo para ficar convidando quem tá no menu do jogo para a sessão. Ou seja, se o jogador aceitar, ele vai entrar no lugar de um bot, seja no seu time ou em outro time. Então, como eu disse, é praticamente impossível ficar sem jogar no modo online desse jogo aqui. E foi uma decisão muito sábia da Jimps, já que eles sabem que a longo prazo o número de jogadores vai cair. Isso serve para qualquer jogo em modo online. Ainda mais um jogo de nicho como Sword Art Online, apesar de ser uma obra muito popular, ainda assim é um jogo de nicho. Então ele ter crossplay e ter esse sistema de bots ajuda muito para prolongar a vida dele. Parabéns a todos os envolvidos. Bom, como tudo na vida não é perfeito, obviamente Sword Art Online Fractured Daydream também não é. Ele tem seus problemas e eu vou citar aqui agora para vocês. O primeiro deles é o ritmo da história em algumas missões. Gente, tem missões ali que tem um tempo muito parecido e tem outras que tem um tempo extremamente mais curto. Eu não tô levando em conta aqui as missões secundárias que eu gravei durante a história, tudo bem? Mas deu pra ver ali que algumas missões parece que eles estendem até demais em certo ponto e outras missões parece que são rápidas até demais. Faltou dosar um pouco melhor o ritmo por aqui. E como é um jogo com muitos personagens, eu entendo que não daria pra encaixar todo mundo em todos os diálogos e em todas as cutscenes. Mas deu pra ver claramente que alguns personagens ficaram bem mais de lado comparado a outros. O próprio Wiljo, por exemplo, ele tem pouca participação se eu comparar ele com a Quinella, com a Len e com a Fukaziro. Ele tem seus momentos de fala aqui e ali, algumas cutscenes aqui e ali também, mas se comparado com esses aí que eu citei agora, ele fica bem abaixo. E por ele ser um personagem bem popular na franquia e bem querido também pela maioria dos fãs, eu queria que ele tivesse tido um pouquinho mais de destaque. E me desculpem, esse jogo não ter pra PlayStation 4 e Xbox One não faz sentido nenhum. É algo que eu venho reclamando desde que ele foi anunciado e tô reclamando no pós-lançamento, já que se esse jogo roda no Nintendo Switch, roda no PlayStation 4 e Xbox One. Então pra mim foi um tiro no pé não ter lançado para essas duas plataformas, já que muito provavelmente iria ter o dobro de players do que tem agora. Alguns estão dizendo por aí que o jogo não ter um personagem criado como protagonista é um defeito do jogo, mas na minha visão, sinceramente, não faz diferença nenhuma, pois é algo bem irrelevante para os jogos de Sword Art Online. Fizeram isso daí no Fatal Bullet e tem cara aí que pede pra ter isso em todo o jogo. E como eu já disse aqui no canal, isso daí não é uma obrigação nos jogos de Sword Art Online. Então eu não vou colocar isso daqui como um defeito, porque realmente não é. Tenho certeza que a maioria aqui vai concordar comigo que é muito melhor jogar com o Kirito ou com qualquer um dos outros personagens do que jogar com um personagem mudo sem personalidade. Um outro grande problema de Fractured Daydream é seu conteúdo offline. Pois assim, galera, eu falei pra vocês que o jogo ele tem 6
três modos, certo? História adicional, Torre da Determinação, mundo aberto, quest cooperativa, raid de chefe e o modo história normal. Só que vamos supor que você jogue nos consoles e você esteja sem internet. O único modo que você vai conseguir jogar é o modo história ou o modo história adicional. Arredondando aqui, é uma coisa só, é o modo história. Porque os outros modos, o modo mundo aberto, quest cooperativa e raid de chefe, são todos focados pro modo online. E a Torre da Determinação, apesar de ser um modo que você joga sozinho, ele ainda assim precisa do modo online para você conseguir jogar. E isso pra mim não teve lógica nenhuma. Então esse jogo ele realmente tem um problema. Se a pessoa não tem como jogar online, ela só vai ter um modo história disponível e nada mais. Nem Torre da Determinação, mesmo que você jogue sozinho, você tem que estar conectado na internet, e nem o modo mundo aberto, que você só pode jogar ele no modo online. E eu acho que a Bandai conseguiria corrigir isso com uma atualização, colocando a Torre da Determinação e também o mundo aberto, nem que seja para você jogar com os bots. Colocava lá para você escolher um personagem para controlar e o resto dos bots tudo ficar seguindo você para derrotar os boss no mapa. Não é algo difícil de fazer, tá? E eu não sei por que não fizeram isso ainda. Então se você tá pegando esse jogo aqui pra jogar ele sozinho, fique atento que você só vai ter o modo história de conteúdo. Então se você for comprar esse jogo aqui pensando pro conteúdo dele offline pra jogar solo, não compensa. Agora se você pegar já sabendo que você vai ficar jogando online, aí compensa demais. Para os curiosos, o modo história tem cerca de duração de 10 a 15 horas, tá bom? Uma outra crítica que eu devo fazer aqui também é os personagens novos do jogo serem pagos. Todos que vão ser adicionados consequentemente no jogo serão pagos, sendo que na minha visão esses personagens novos que vão ser adicionados deveriam ser grátis no jogo, ou pelo menos a gente deveria ter uma maneira de obter eles com dinheiro do próprio jogo. Funciona assim no Dragon Ball The Breakers, eu não sei por que não funciona assim no Sword Art Online Fractured Daydream, sinceramente. Porque assim, galera, o jogo em si, ele já vende um monte de skin paga ali na loja. Obviamente é opcional e compra quem quer nesse caso ali, as roupinhas estão lá, estão aparecendo lá, quem tiver dinheiro e quiser comprar alguma skin, compra. O meu ponto aqui é, eles já vão ganhar muito dinheiro com essas skins na loja do jogo. Então por que não colocar uma maneira dos jogadores conseguirem os personagens ali dentro do próprio jogo mesmo? Nem que seja um farm mais demorado, igual é no Dragon Ball The Breakers. E por último, dois grandes problemas aqui. O preço do jogo, que ele é muito alto, e o jogo, que é uma espécie de serviço sem a Bandai falar que é de serviço. Porque esse jogo aqui, gente, ele lembra muito um jogo de serviço, já que ele é um jogo mais focado pro multiplayer, vai ficar adicionando ali conteúdo pro modo online, skinzinha, mapa, boss, tem aquela parada de missão semanal e missão diária também, igual a gente vê, por exemplo, em jogos como Genshin Impact. Não é a minha praia esse negócio de jogo de serviço, e esse jogo aqui lembra muito isso. Então aqui temos um ponto. Eu não concordo com a galera que fala que, nossa, esse jogo deveria ser gratuito. Dá pra ver claramente que a Bandai investiu uma grana nesse jogo aqui, e sendo realista, não tem como esse jogo ser gratuito. Pessoal que tá falando isso daqui não entende o mercado de jogos. Só que eu vou ter que pontuar aqui e concordar com a galera que esse jogo deveria ser bem mais barato. E como eu já comentei aqui no canal de Saô e comento lá no meu canal de jogos também, o Otávio Oliveira, os jogos de anime têm esse preço alto por causa que as empresas colocam esses preços como conveniência de mercado. São jogos que são vendidos a preço de AAA, sendo que não são jogos AAA. Pra quem não sabe, o termo seriam jogos de alto orçamento, como um GTA, um Red Dead da vida ou um Resident Evil. Esse é um problema grave que vem rolando com os jogos de anime que eram pra ter um preço mais justo, mas não tem, são vendidos a um preço muito alto. Então não adianta eu vir aqui ou algum de vocês aqui chegar e ficar xingando a Bandai, porque não é só ela que faz isso, todas as empresas estão fazendo. Até mesmo os jogos de anime que não são da Bandai estão vindo com esse preço alto também. Infelizmente é essa a nossa realidade. Jogos de anime com preço de AAA, sendo que não eram pra ser vendidos assim. Se vocês perguntassem pra mim, eu acho que um preço justo pra esse jogo aqui seria uns R$150. Galera, não existe jogo que vale 250 pra cima. Infelizmente a gente mora no Brasil, a nossa moeda é mais desvalorizada lá fora e é por isso que vem as coisas tão caro pra gente aqui. Juntem tudo isso, mas a tendência de mercado das empresas piora toda a situação pra gente. É complicado, é triste, mas é a realidade. Ah, eu quase ia me esquecendo também dos inimigos do jogo, eles também são um problema em Fractured Daydream. A Jimps voltou a cometer o mesmo erro do Fatal Bullet, que é a pouca variedade de inimigos. Quem viu jogando durante as lives ou até mesmo acompanhou a série do modo história, viu que os inimigos se repetem muito, muito mesmo. Obviamente não tá igual no Fatal Bullet, onde vinha um monte de escorpião com cor diferente e tamanho diferente, mas ainda assim são bem repetitivos. É um problema que a Jimps tem que arrumar também no próximo jogo de Sword Art Online. Passou todos esses anos e ela acabou repetindo o mesmo problema, falta de variedade de inimigos. Nisso eu tenho que pontuar que os jogos da Acuria, que ela fez o Hollow Fragment, o Hollow Realization, o Licores e o Last Recollection, eles acertaram bem mais com variedade de inimigo. Eu não ligo deles reutilizarem bastante coisa,
até porque é uma franquia que eu gosto muito, que é Yakuza Like a Dragon atualmente, reutiliza muitas coisas durante os jogos. Só que pelo menos, por favor, no próximo jogo adicionem bem mais inimigos variados. Conclusão: Sword Art Online Fractured Daydream é um excelente jogo para os fãs de longa data e também é atrativo para novatos. Ele traz uma história nova bem divertida, interessante e com uma reviravolta bem legal. Apesar do problema de ritmo em algumas missões da história, ainda assim é um jogo com muito fanservice que vai agradar os fãs da Light Novel, vai agradar os fãs do anime, vai agradar os fãs do spin-off e vai agradar principalmente também os fãs do Sword Art Online Gameverse, que acompanharam toda a trajetória por 10 anos. Graficamente é o jogo mais bonito da franquia, tem um combate refinado que vai servir para futuros jogos de Sao e que mostra uma grande evolução não só para os jogos de Sword Art Online, mas também a evolução da Jimps comparado a Fatal Bullet. Eu espero que a Bandai saiba cuidar muito bem do multiplayer desse jogo, pois o potencial para ele durar alguns anos é enorme, já que na franquia de Sword Art Online existem várias possibilidades que eles podem explorar com esse jogo, seja adicionando personagens ou seja também adicionando novos mapas e boss. Uma curiosidade muito importante aqui que eu tenho que colocar também é que Reiki Kawahara, junto com o autor do spin-off Sao Alternative, o Keiichi Sigsawa, trabalharam juntos no roteiro do jogo. Eu espero que ambos em algum jogo futuro de Sword Art Online voltem a trabalhar juntos, pois para um primeiro jogo que ambos fizeram juntos a história, eu diria que eles trabalharam muito bem. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desta análise, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se gostaram, deixem o like para ajudar, compartilhem se possível, tá bom? E comentem aí o que acharam do jogo e desta análise. Quem quiser conhecer o meu canal principal focado em jogos vai estar aí na descrição em minhas redes e passem por lá e comentem lá que eu vou responder se o YouTube notificar, tá bom? Não se esqueçam de conferir os canais dos parceiros que estão aí na aba principal do canal de Sao, o canal do Mote, do Thiago, do Sterben e do Edu do Sword Art Online Brasil. Tem também aí o canal do meu amigo Kaique, o canal Casverse, que ele também fala de jogos e faz análises. O servidor do Discord da Sao Gameverse BR vai estar aí fixado nos comentários também, tá bom galera? Passem lá para conhecer novos jogadores dos jogos de Sword Art Online e principalmente agora do atual jogo do Fractured Daydream. E bom, é isso gente, eu vou indo nessa. Muito obrigado de novo, valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau. 力を貸すんじゃなくてみんなの力を合わせるんだね。今さら聞かなくても私の答えは分かってるよね。そういう時は頼むの一言でいいんだよ相棒。ご褒美に最後まで付き合ってあげるわよ。土産話ができるのも悪くないね。私はパパとママとずっと一緒です。当たり前だろ霧の銃。むしろもっと頼ってよお兄ちゃん。これはこれで面白いな。今度は私が指示を受ける立場か。胸に刻むよ命の物語にありがとうありがとう歌って全部刻むよ私たちのありがとうみんな。ありがとう